Ubrahá. Nossa aula de hoje foi dedicada por Lucas Esquilante, nosso querido amigo da ONG, no mérito da elevação da alma de sua querida avó, Dalva Rodrigues Gomes. Muito bom, muito obrigado para nossa diretora Morarifka. Muito obrigado pelo marido Hillel, Shalom, Ubrahá. que está participando da gravação da nossa aula. Nossos amigos da ONG sempre podem estar aqui na gravação das aulas. E a nossa aula de hoje é sobre o Tehillim Mem Rei, Tehillim capítulo 45, que esse capítulo fala sobre o Melech HaMashiach, o rei ungido, e a palavra Mashiach quer dizer ungido. Transliteraram como Messias. Por quê? Porque a unção no judaísmo, ela é uma unção hereditária. Na hora que o rei Davi foi ungido pelo profeta Shmuel, o rei Salomão já nasceu um rei ungido, já nasceu o Melech HaMashiach. E sendo que no cristianismo eles pegaram o conceito da mitologia de que o Todo-Poderoso é alguém que ele tem uma relação com uma mulher que é casada com outro na noite de núpcias e ninguém consegue assassinar ele. Isso é o conceito de a pessoa mais forte do mundo. Então eles pegaram esse conceito da mitologia grega, que depois se tornou mitologia romana, só mudaram os nomes dos deuses. E eles tinham a história que o Zeus, ele foi com a mulher do anfitrião, que ela era virgem casada. A pessoa só tem como ser virgem casada na noite de núpcias. E o Zeus fez com ela o Hércules, que era um semideus, assim, de acordo com aquela mitologia, e o anfitrião teve que dar um sorrisinho. Então isso mostrava como que aquele Deus, ele era poderoso, que ele conseguia violentar a mulher do outro na noite do casamento e ninguém conseguia fazer nada para ele. Então isso, nos conceitos da Grécia Antiga, mostrava que ele era uma pessoa que ele tinha muito poder. Ele fazia a maior atrocidade do mundo e ninguém tinha como impedir ele de fazer isso. Então o cristianismo, que é o derivado da mitologia, é a religião italiana na sua continuidade. Eles pegaram esse conceito como o primeiro conceito de o Todo-Poderoso. Eles colocaram lá que o José casou com a Maria na noite do casamento. Então, noite de núpcias, a Maria, ela é uma virgem casada, e no lugar de ter a relação com o marido, ela tem lá um caso com Deus. Então aqui entra o conceito da mitologia. Olha como Deus é todo-poderoso. Ele vai lá, ele tira a virgindade da mulher na noite de núpcias, ele tem um caso com a mulher do outro e ninguém pode fazer nada. Olha a força que ele tem. Esse conceito para nós é um absurdo, porque nos 10 mandamentos está escrito que é proibido ter uma relação com a mulher do outro, e quando Deus dá para nós um mandamento, dizem nossos sábios, ele é o primeiro a cumprir, porque o mandamento divino é a expressão da sabedoria divina. Então a sabedoria divina determina que é proibido um homem ter uma relação com a mulher do outro. Então, sendo que a sabedoria divina determinou isso, quer dizer que Deus é o primeiro a cumprir o que ele determinou, porque é uma determinação da sabedoria dele. Então, pelo judaísmo, se uma pessoa tem relação com a mulher do outro, é pena de morte. Mesmo que é uma coisa que é difícil de fazer um julgamento desses, e não deve ter acontecido um julgamento desses, porque no judaísmo você precisa de 2 testemunhas oculares do pincel no tinteiro para determinar um caso de adultério. E a mulher que vai fazer um adultério, ela não vai... Essas testemunhas têm que ser 2 judeus religiosos acima de 13 anos. Hoje você encontra 2 judeus religiosos acima de 13 anos numa yeshiva. Então a mulher, antes de fazer o adultério, ela não vai passar na yeshiva, pedir para o rabino liberar 2 meninos da aula dele, porque ela tem que fazer o adultério, ela precisa de 2 testemunhas oculares do pincel no tinteiro, quer dizer, da coisa do homem dentro da coisa da mulher. Então, era um tipo de caso que não tinha como ser julgado.
mas a pena de morte da Torá vem te mostrar quanto que isso é grave, a gravidade da coisa. E vem te mostrar também que esse caso tem que ser um caso real. Quer dizer, hoje toda mulher pode falar, olha, o meu marido olhou para um outdoor no meio da estrada, então ela vai me ligar e falar, Rabino, você não acredita o que aconteceu? Meu marido me traiu. Aí hoje eu imagino coisa ruim. Até que eu descubro que o que quer dizer meu marido me traiu, quer dizer, eles estavam viajando de um estado para o outro, na estrada tinha um outdoor, e no outdoor tinha uma mulher seminua, e o marido dela olhou para lá, e ela já vê isso como uma traição. Então isso não é uma traição, mas o negócio é que pelo judaísmo você não pode olhar para coisas que vão te causar depois pensamentos errados. Entra em outra categoria, não entra na categoria de traição, entra na categoria de que você não tem que olhar para uma coisa de dia para não sonhar com isso de noite, que entra em categoria de impureza de assuntos espirituais. Mas voltando para o assunto material, sendo que a sabedoria divina determina que é proibido fazer adultério, então nós estamos dizendo por meio disso que, olha, a sabedoria divina determina que é proibido fazer adultério, então Deus é o primeiro a dar exemplo de não fazer uma coisa dessas. Então eles pegaram esse conceito da mitologia, que para o Deus ser o Todo-Poderoso, ele tem que ir com a mulher casada na noite de núpcias com a mulher que é casada com outro, e ninguém consegue fazer nada, então isso mostra que ele faz o que ele quer. No segundo conceito, eles queriam pegar o nosso conceito de Mashiach, que é o rei ungido. E aí eles descobriram que para ser o rei ungido, tinha que ser o filho do 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 rei Davi. E aí eles iriam colocar o José como descendente do rei Davi, mas sendo que eles já falaram antes que o José não tinha nada a ver com essa história, então eles transliteraram a palavra Mashiach como Messias, para não te deixar entender que para ser um Mashiach, ele é obrigado a ser o filho do filho do filho do rei Davi. Na hora que eles te falam, José não tem nada a ver com essa família, porque era Deus lá que fez o filho com a mulher dele, e Deus não é da tribo de Judá, Deus não é da família do rei Davi, então de Mashiach lá não tem nada. Então, é uma religião que é uma mitologia, não tem nada a ver com a nossa religião. O cristianismo não é um derivado do judaísmo. Então eles transliteraram a palavra Mashiach para Messias, porque se traduzissem como ungido, aí as pessoas iriam perguntar, e quem que é o rei ungido nessa família? Se a pessoa que nasceu não tem a ver com o pai nada. E Deus não foi ungido. Então, Deus não é da família do rei Davi, Deus não é filho do filho do filho. Então, eles assim, tipo, tentaram encobrir detalhes como eles sempre fizeram nos assuntos de Torá. Mas o rei Davi, nesse capítulo 45, ele está descrevendo o Mashiach. Ele vai descrever uma coisa tão interessante, que o que Hashem está falando para o Mashiach, o que Deus está falando para o Mashiach, uma coisa muito... por um lado, ele disse antes que, olha, as suas flechas são afiadas e você subjuga povos abaixo de você, os povos vão cair abaixo de você. E ele está dizendo que o Mashiach é a pessoa que vai lutar pelo bem, vai lutar a favor dos pobres, oprimidos, a pessoa que vai salvar o nosso povo dos nossos opressores. E aí ele fala, Avta Tzedek, ele começa a descrever o Mashiach, que é a pessoa que ele tem amor pela justiça, Vatesnar Esha, que ele tem ódio pela maldade, Alkem Meshachacha Elokim, Elokecha Shemen Sasson Mechaberecha. Então o rei Davi está dizendo, esse é o motivo pelo qual Hashem te ungiu. Ou seja, o rei Davi, ele foi o rei ungido. E isso foi o que ele fez.
o comportamento dele foi esse. Os filisteus, eles queriam nos conquistar, matar os homens, pegar as mulheres, eles queriam, como se fala no português bem claro assim, fazer com que todo o nosso povo perdesse a sua identidade, fosse rezar para o Deus deles, que era um peixe. Eles tinham um Deus em forma de peixe. E na prática o rei Davi, ele lutou para nos salvar dos filisteus. Ele conseguiu. Ele lutou pela justiça, ele odiou o mal. Quer dizer, tudo isso ele está dizendo: olha, meu filho, você é o meu descendente e você vai ser alguém como eu. Da mesma maneira que eu salvei o nosso povo dos filisteus, você vai salvar o nosso povo de todos os seus opressores. E aí eu poderia imaginar, dentro desse conceito mitológico, que para a pessoa ser o Todo-Poderoso, ele tem que ser uma pessoa ruim, prepotente, sanguinário, arrogante. E agora ele vai começar a descrever a natureza do Mashiach. A natureza dessa pessoa que queria lutar contra o mal e vencer. E ele nos conta o tzak chem besiftotecha, ou seja, ele explica assim detalhadamente: Lefiche de burcha aya benachat vederach hanavah. Você é uma pessoa que fala de maneira meiga, você fala de um jeito humilde. Lachem devarecha nasuchem beinei HaKadosh Baruch Hu. Por causa disso, as suas palavras são amadas por Deus, são amadas pelo Kadosh Baruch Hu, por Hashem. Porque você fala de uma maneira meiga, você fala de uma maneira cheia de humildade. Por isso que Deus, ele pediu para você continuar falando, que você está falando meigo, humilde. Imagina essa pessoa que ele é o rei de Israel, assim está descrevendo o rei Davi. Ele vai nos salvar de todos os nossos inimigos. E ele é uma pessoa que ele é amado lá em cima por ser uma pessoa humilde e meiga. Isso que está escrito, que por isso Hashem, Deus, ele vai te abençoar eternamente. Da mesma maneira que está escrito sobre o nosso patriarca Abraão, que Hashem abençoou ele em tudo. Ou seja, o rei Davi, ele vai descrever uma característica da Sefirá chamada de Malchut. Essa 10ª Sefirá, ela é classificada como uma das 5 Gvurot. Tem 5 Sefirot que elas puxam para o lado esquerdo, que elas vão ser chamadas de Gvurá. Gvurá quer dizer rigidez, dureza, severidade. E ele vem se determinar o que vem a ser essa rigidez, essa dureza, essa severidade no conceito judaico. Então, vamos começar pela Gvurá do Zerampin, que é chamada Sefirá, chamada de Gvurá. Quem representou essa Sefirá foi o nosso patriarca Yitzhak. Então, vamos ver a Sefirá que antecede a Gvurá, é a Chesed. A Chesed é do lado direito. A Chesed é a bondade. Nosso patriarca Abraão, que ele representou essa Sefirá, a Chesed de Atzilut, aqui no nosso mundo material, cada pessoa que visse ele, iria falar: olha, essa pessoa é Chesed, ele é bondade em pessoa. Ele tinha uma tenda do tamanho de um circo, que ela era aberta para os 4 lados, porque de um lado você não via o outro lado, então ela tinha que ter uma entrada em cada lado. Nosso patriarca Abraão tinha uma equipe inteira distribuindo comida e bebida de graça dentro dessa tenda, e ele ainda doava a coisa mais importante, que é a vida do próximo mundo. Ele ensinava as pessoas a rezarem para Hashem, ensinava as pessoas a falarem brachá, a falarem uma bênção para Deus. E então não só que ele dava para essas pessoas uma tzedakah material, ele dava para essas pessoas uma tzedakah espiritual também.
ele ensinava a Torá para eles, ele ensinava para eles o que é Deus. Então Avraham Avinu, ele dava comida, ele dava bebida, ele dava Torá, ele dava conhecimento. Alguém que entrava na tenda dele iria falar, olha, aqui eu estou vendo Chesed. Estou vendo alguém dando e dando e dando. Ele está dando comida, está dando bebida, está dando conhecimento, está dando Torá, está dando para as pessoas a vida deste mundo e está dando para elas também a vida do próximo mundo. Então, nosso patriarca Avraham, ninguém discute que ele era Chesed, ele era bondade. Chesed de Atzilut. Agora vamos para o nosso segundo patriarca, que ele foi a Gvurá do Ze'er Anpin neste mundo aqui. Então, imagina, Chesed é dar. Gvurá, então você vai imaginar que essa pessoa, nosso segundo patriarca, ele fazia guerras o tempo todo, porque ele era Gvurá. A Gvurá, que é a dureza, a rigidez. Você se lembra do anjo Gabriel, que ele desce para Sodoma e Gomorra, ele faz lá a chuva de fogo e coloca a cidade de cabeça para baixo. Você vai imaginar que o nosso patriarca Yitzhak, ele é um grande general fazendo guerras de manhã, de tarde e de noite. E você vai visitar agora a tenda do nosso patriarca, do Yitzhak. E você vai ouvir lá um caso, o que aconteceu? Os filisteus, nossos inimigos, desde a época dos nossos patriarcas até a época do rei Davi, que o rei Davi conseguiu nos salvar dos filisteus. Esses filisteus, eles... era uma época que a nossa terra era uma terra muito seca. Nosso patriarca Yitzhak, ele tinha muitos rebanhos. Todos esses rebanhos dependiam de uma represa de água para beber água. E os filisteus foram lá e fecharam aquele poço, fecharam aquela represa. O nosso patriarca, então, ele era Gvurá. Ele era o extremo da força. O que ele deveria ter feito? Terceira Guerra Mundial. O Holocausto da Filisteia. O que ele fez? Ele mudou para outro lugar. Aí pergunta o nosso sábio, espera, cadê a Gvurá? Cadê toda essa força? Diz o Pirkei Avot, uma Mishnah, ela fala, quem é considerado forte? A pessoa que conquista a si próprio. E a Mishnah ainda fala, é maior aquele que conquista a si próprio do que aquele que conquista uma cidade. E a Mishnah está falando sobre isso em uma época em que uma cidade é um país. Uma cidade é uma cidade-estado. Então, naquela época do Mishnah, 2000 anos atrás, a pessoa que conquistava a si próprio, quer dizer que ele conseguia se controlar, a Mishnah já fala que esse é o verdadeiro herói. Ele conseguiu se controlar. Ele é maior do que aquele que conquista uma cidade, que ganha uma guerra. Então, quer dizer, maior do que fazer a guerra, mais elevado, mais alto, mais forte do que esse que faz a guerra e ganha a guerra, é aquele que consegue se controlar. Domina, né? Domina a si próprio. E aí nós vamos chegar no Mashiach. O Mashiach, ele é Malchut. Malchut é a Sefirah chamada de Malchut, a realeza, ela é das 5 Gvurot. Então, ele deveria ser uma pessoa que vai fazer muitas guerras, vai fazer muitas conquistas e vai vencer muitos povos. E aí vamos, por exemplo, do rei Davi. O rei Davi, ele foi obrigado a fazer as guerras, porque aqueles povos queriam fazer um holocausto para a gente. Nós tínhamos que nos defender. Então ele nos protegeu. E, junto com isso, ele não perdeu o nível dele, ele não perdeu o nível dele. Quer dizer assim, ele falou, o que é um gibor de verdade? Quem é um herói de verdade? É aquele que se controla. Então, se não tem ninguém atacando ele, ele não precisa se defender. E aquele que se controla, o que quer dizer? Na hora que ele fala meigo, é uma pessoa humilde. Ele podia ser o dono do mundo, podia ser um prepotente, podia ser tudo de ruim. Não, é uma pessoa amiga. Por quê? Porque ele, em primeiro lugar, ele controlou a si próprio. Toda aquela gvurá, toda aquela força que ele tem, ele usou isso para se controlar.
E na hora que alguém começa a gritar com ele está controlado. Ele não vai gritar de volta, ele não vai... Então, eu contar para vocês, uma vez eu vi no Jornal de Israel, uma reportagem, alguém reclamou. Pessoas lá no Jornal de Israel, um jornal muito interativo, o repórter escreve uma coisa, depois tem 500 comentários, e todo mundo reclamando. É bem Israel, assim, Israel é um lugar que todo mundo gosta de reclamar. Tem uma frase, reclamo, logo existo. Eu estou reclamando, vocês estão vendo que eu existo. Se eu não reclamasse, ninguém ia saber que eu estou aqui. Então, uma das reclamações é sobre esse repórter, como pode ser que ele escreva uma coisa dessa. O repórter, depois de 500 reclamações, ele deu explicação, ele falou, vou explicar para vocês o que é um repórter, o que é uma reportagem. Quando um cachorro morde uma pessoa, isso não vai aparecer no jornal. Porque é uma coisa normal. Cachorro é cachorro. A pessoa é pessoa. É uma coisa normal. O cachorro morde uma pessoa. Mas quando uma pessoa morde um cachorro, aí sai no jornal. Aí a pessoa desceu ao nível do cachorro. Quando o cachorro late para uma pessoa, não vai sair no jornal. Mas quando a pessoa está latindo para o cachorro, aí sai no jornal. Porque a pessoa desceu ao nível do cachorro. Então ele explicou que a regra geral da reportagem é assim. Se a pessoa é gente, não vai sair na reportagem. Se o cachorro é cachorro, não vai sair na reportagem. Só vai sair na reportagem quando a pessoa está se comportando como cachorro. Inverteu os papéis. Inverteram os papéis. Aí a pessoa está latindo, o cachorro fugindo. Aí a pessoa sabe que na hora que ele começa a latir, o cachorro vai fugir. E é fácil. Ele se agacha no chão, ele olha feio para o cachorro, ele dá uma latida muito alta e o cachorro, coitado, sai correndo. Ele ganhou a discussão. Mas o que ele perdeu? Ele perdeu o nível dele, a reputação. Então, o que o rei Davi está dizendo aqui, olha a força que o Melech HaMashiach ele tem. Ele é o rei ungido, ele é o Malchut. E olha aonde ele vai usar essa força. Ele vai usar essa força para se controlar. Ele vai falar meigo, ele vai ser humilde, ele vai usar essa força contra ele próprio. Como o nosso patriarca Yitzhak, que ele era o cúmulo da Gvorá. E para ser o cúmulo da Gvorá, agora vamos entrar num detalhe cabalístico muito profundo. Todos perguntam como pode ser que o nosso patriarca Abraão, Hashem, Deus, pediu para ele para sacrificar o próprio filho. E Abraão levou Yitzhak 3 dias de viagem. E nesses 3 dias Abraão está explicando para ele. Yitzhak fala, olha, eu estou vendo você está levando fogo. Antigamente se carregava o fogo. A história que você esfrega uma pedra na outra, nem Israel no exército que eu estava lá não tinha essa pedra que você esfrega uma na outra e sai fogo. Não sei onde tem essa pedra. Isso que esfregava uma madeira na outra deve ter na ilha de Papua, lá na... Hoje a gente tem a pederneira, né? Mas assim... Fogo, mas antes era Israel não tinha nem a árvore da ilha de Papua, lá que você colocava um cipó na árvore e saía fogo, e não tinha nem aquela pedra que sai fogo. Então assim, a pessoa tinha um fogo... Sempre, cada casa tinha um fogo contínuo, tinha a vela contínua, que a pessoa guardava o fogo dentro de casa. Tinha uma vela de azeite constantemente acesa. Então Abraão, ele levou esse fogo com ele, 3 dias de viagem, levou a lenha, foram para o Monte Moriá, que é a montanha onde está o Kotel hoje, onde tem o patrimônio tombado da Unesco, que é a mesquita de El-Aqsa, e que futuramente vai ter o nosso Bet HaMikdash lá. Amém. Que dizem assim, tem 2 jeitos, né, de acontecer isso. Um jeito, os próprios muçulmanos, eles vão se converter ao judaísmo, vão falar, olha, descobrimos a religião verdadeira, e vão dar ordens aí imediatamente, todo mundo demolindo essa mesquita, vamos preparar aqui o lugar para descer o Bet HaMikdash do céu. E outro jeito que... Os outros jeitos só a Hashem sabe. Esse é o jeito mais fácil deles reconhecerem, mas de qualquer maneira, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Abraão vindo 3 dias levando o nosso patriarca,
quando o Yitzhak nasceu, Abrão tinha 100 anos de idade. Ou seja, a Sara engravidou, Abrão tinha feito o Brit Milá, os 3 anjos vieram visitar ele no 3º dia do Brit Milá, falaram, olha, vamos fazer aqui um risco na parede, quando o sol chegar nesse risco, daqui a 1 ano, a Sara vai ter um filho. Então, o nosso patriarca tinha 99 anos, Abrão, Yitzhak nasceu quando ele tinha 100 anos. Então agora ele foi levar o Yitzhak para sacrificar o Yitzhak. E Abrão tinha agora 137 anos. Imagina quanta força tem uma pessoa de 137 anos. Yitzhak tinha 37 anos. Yitzhak nasceu quando Abrão tinha 100. Então Abrão tinha agora na Akedah, na hora que ele foi sacrificar, que essa vai ser a leitura de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah a gente vai ler sobre essa história. Abrão levou o Yitzhak para ser sacrificado e Yitzhak tinha 37 anos. E você fala, pera, mas Abrão Avinu, ele ensinou durante tantos e tantos anos, ele estava ensinando todo mundo que é proibido fazer idolatria, é proibido sacrificar as próprias crianças para idolatria. E agora o próprio Deus fala para ele pegar o próprio filho e fazer dele um sacrifício para Deus. Então, aparentemente é um absurdo. Então, isso foi um dos 10 testes que o nosso patriarca teve, Abrão. Um dos 10 testes que ele foi testado. Se ele está disposto a fazer tudo o que Hashem vai falar. Só que, nesse teste, o que tem por trás disso? Que Hashem tinha falado para ele, Abrão Avinu tinha um filho, o Ismael, e Hashem falou para ele que Beitzhak Kareh Bechazera, quer dizer, o Yitzhak vai ser a descendência dele, de Abrão. E agora, Hashem pede, quando a gente fala Hashem, é Deus, né? Hashem pede para Abrão, para ele sacrificar o Yitzhak. Então, o Ismael já foi excluído pela Torá de ser o filho de Abrão, por causa desse versículo que Beitzhak Kareh Bechazera. E agora, Yitzhak morrendo, então Abrão não tem descendência. Então, todo o teste dele era em relação a isso, dele fazer o que Hashem está pedindo, mesmo que isso é exatamente o contrário do que Abrão ensinou até agora. Ele está ensinando que Deus é bom, Deus é a essência do bem, e Deus falou que ele vai ter agora uma descendência incontável por meio de Yitzhak. E agora 3 dias ele viajando para o Monte Moriá para sacrificar o próprio filho. Abrão simplesmente ele fez o que precisava fazer. Tipo, a gente está nesse mundo, isso aqui é um trabalho. Esse mundo é um trabalho. Ou seja, para receber já o pagamento pelo trabalho, não é aqui nesse mundo. No mundo de cima, ou mais futuramente, quando este mundo se transformar em mais alto paraíso do que o alto paraíso no futuro. Mas agora, com certeza que aqui a gente só faz o trabalho. Então Abrão Avinu continuou. Aqui a gente trabalha e aposentadoria lá. E Abrão Avinu continuou fazendo o trabalho dele. Então Abrão Avinu, nesse caso, ele era uma pessoa que Deus falou para ele fazer, ele está fazendo. Quem é o herói da história da Akedah é o Yitzhak. Yitzhak com 37 anos. Ele podia falar, o meu pai, velhinho, 137 anos de idade. Ele acha que Deus falou para ele me matar, e o que eu vou fazer agora? Abrão Avinu levou Yitzhak para o Monte Moriá, fez lá um altar, colocou Yitzhak no altar, amarrou Yitzhak. Yitzhak, com 37 anos de idade, ele se controlou. Ele não fez nada. Se controlou. Então, isso, com pouca força, ele podia ter derrotado o pai. Com nada força. O pai tinha 137 anos de idade. Com nada força, ele podia ter ido embora e falado, papai, muito obrigado, vai procurar um psiquiatra. Eu acho que não é Deus que está falando com você, é você que está meio gagá. Tendo ilusões. E tudo de bom. Ele não precisava nem falar alto. Ele estava com 37 anos, o pai com 137, era só ele ir embora, acabou. Então, ele se controlou. O que aconteceu? Para o Yitzhak ser
Nosso patriarca, para ele ser o cúmulo da Gvurá, tinha um motivo lá de cima para ele ser o cúmulo da Gvurá. Qual é o cúmulo da Gvurá? Vamos dizer assim. Imagina se eu te conto uma história de uma pessoa que assassinou milhões de pessoas. Você vai falar, isso é muita Gvurá. Aí eu vou te contar uma história, pior ainda, de uma pessoa que assassinou o mundo inteiro. Aí você vai falar, mais Gvurá ainda. Eu vou te contar uma história pior ainda do que essa, de uma pessoa que assassinou toda a humanidade 6.000 anos em seguida. E essa é a história do Adam Arishon, do primeiro homem. Primeiro homem, Hashem, Deus, falou para ele que se ele come aquela fruta proibida, ele vai trazer a morte para o mundo. Ele vai assassinar a si próprio e ao mundo inteiro. E ele achava que ele comendo aquela fruta ele ia ver a Deus, que a cobra falou que a cobra sempre estava lá, e chegou alguém, comeu aquela fruta, virou Deus, e ninguém gosta de concorrência, por isso agora essa pessoa falou para ele não comer, porque se ele comer ele vai virar Deus também, a pessoa não quer concorrência. Ele comeu aquela fruta pensando que ele ia virar Deus. Ele trouxe a morte para o mundo. Ele assassinou o mundo inteiro em todas as gerações. Então ele fez uma crueldade e isso afetou o nível ruach da alma dele. E o conserto disso era o nosso patriarca, o Yitzhak. O Yitzhak ele precisaria chegar num cúmulo de autocontrole para reverter isso. Então ele teria que ser o cúmulo da Gvurá. Nós sabemos que o aspecto masculino da alma se revela em Chokhmah de Atzilut. A Chokhmah, ela dá origem a Chesed. Então, a essência do aspecto masculino da alma é a Chesed, é a bondade. Para equilibrar um homem, Deus deu para o homem masculino, Deus deu para ele uma voz grossa, uma barba e pelos. Aí ele colocou essa alma de Chesed, essa alma de bondade, num receptáculo de Gvurá, num receptáculo de severidade, de dureza. O aspecto feminino da alma começa na Binah. A Binah é das Gvurot. Então ela dá origem a Gvurá. Então a mulher, por natureza, tem uma tendência para a Gvurá, para a rigidez, para a dureza, para a severidade. Para equilibrar essa tendência da alma feminina, Hashem deu para a mulher um receptáculo, um corpo, que ela tem uma pele lisa, ela tem uma voz meiga, ela tem leitinho nos seios, assim, a criança vê a mãe, se apaixona. A criança vê o pai e sai correndo. Então, para equilibrar o aspecto de Gvurá, o aspecto de dureza, o aspecto feminino da alma, Hashem deu para a mulher um corpo de Chesed, um corpo de bondade. Para equilibrar o aspecto de bondade, de Chesed da alma do homem, Hashem deu para o homem um receptáculo, um corpo de dureza, de rigidez. E o Yitzhak, ele era o cúmulo da Gvurá. Ele era uma alma feminina num corpo de homem. É o cúmulo da Gvurá. Quer dizer, a alma dele, aspecto feminino, ele não poderia se casar, ele não poderia ter filhos. Por isso que até os 37 anos Rivka não nasceu. E uma alma de mulher no corpo do homem. Então a coisa mais rígida, mais a alma de Gvura num corpo de Gvura. E qual foi o cúmulo, aonde foi o cúmulo da Gvura? Que o pai dele amarrou ele se controlou, toda aquela Gvura ele usou para se controlar. Na hora que o pai levantou o facão em cima dele para fazer a shchita, o abate kashá do Korban, ele levou um susto, porque sendo que ele era Gvurá, ele acreditava que tudo vai ser uma tragédia. Por causa que essa natureza da Gvurá.
Natureza da Hesed, sempre você acha que tudo vai dar certo. Natureza da Gvorá, sempre você acha que tudo vai dar errado. Então, sendo que ele era o cúmulo da Gvorá, ele acreditou com fé perfeita que lá é a morte dele, e mesmo assim ele se controlou. Mesmo assim, ele podia de última hora ter segurado a mão do pai, a mão do pai e não segurou. Quer dizer, ele continuou se controlando, mas ele levou um susto. Mas ele sabia alguma coisa? Ele tinha alguma noção ou não tinha nada? Ele sabia que o pai não era um velhinho gagá. Ele sabia que o que o pai estava fazendo era ordem divina. Isso ele sabia. Então ele se controlou. E na hora que ele imaginou que agora é o final da vida dele, ele levou um susto, desses sustos que a gente chama de morte clínica, que a alma sai do corpo e volta. E na hora que a alma sai do corpo, é um fenômeno cabalístico chamado de corpo aberto. Aí se uniu a alma dele, sendo que teve esse espaço que a alma saiu do corpo por um segundo, agora se une a alma dele, uma nova alma que tem aspecto masculino e aspecto feminino, e aí nasce a Rivka, aí ele pode ter filhos, aí Avrão tem por meio dele uma descendência que hoje somos milhões de pessoas. Então, naquele momento, naquele momento então que ele que ele estava sendo para ser morto, ele quitou a dívida de Adam. Exatamente. Lá foi o concerto da Gvorá. Conceito da Gvorá quer dizer assim, o Adão Arishon trouxe a morte para o mundo e o Yitzhak estava disposto a morrer por ordem divina. Porque então, depois na Torá a gente não vê mais falar dele mesmo. Não, ele some da história. Ele continua se controlando, os filisteus tamparam as represas que ele abriu e ele mudou de lugar. Ele sempre se controlou. Então isso mostra, é o cúmulo da Gvorá. Então, o que o rei Davi está dizendo sobre Mashiach é isso. Você é uma pessoa muito, muito, muito forte. Então, aonde isso vai se expressar? Que você é muito humilde, você é muito meigo, porque toda essa força você está usando para se controlar. Esse é o lado da santidade, é o lado da pureza. É o lado bom. A Gvorá do lado bom quer dizer que a pessoa usa a própria Gvorá para se controlar. Então o rei Davi está dizendo aqui que por causa disso, ele está falando sobre o Mashiach, que por causa que o Mashiach vai ser assim, por causa disso as palavras dele vão ser amadas por Hashem, porque vão vir de uma maneira meiga, de uma maneira bem humilde, por isso Hashem vai dar para ele permissão para ele continuar falando. O Mashiach Aino, mas que Hashem berachet Abraham bakol. E isso que está escrito que Hashem vai abençoar ele para sempre. A mesma coisa que está escrito que Hashem berachet Abraham bakol, que a gente vai ver no caso de Abraham. Qual foi a bênção de Abraham? Nesse ato de Gvorá, que Abraham para ele era fácil servir a Deus, fazer o trabalho divino por meio da Hesed, que a Hesed era a qualidade dele. Era o caráter dele, mas ele não saberia servir a Deus, fazer o trabalho divino por meio de Gvorá. Isso ele não tinha. Então Hashem pediu para ele fazer o trabalho divino também por meio de Gvorá, sacrificar o próprio filho. E por meio disso, Abraão ele teve uma descendência incontável, que quando tiver Geulá, vamos descobrir todos os judeus perdidos. O próprio Mashiach ele vai revelar quem é descendente de uma mãe judia, que no Brasil esse número vai acima de 70 milhões, vai no 30%. Então não precisamos realmente ter o Mashiach Ben Yosef. Então, aí está. O Mashiach Ben Yosef é uma solução do Zohar, que o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele te coloca aqui um preto no branco, ele te diz assim, caso seja necessário que o Mashiach vai fazer as guerras, aí dá para solucionar dessa maneira. Então, ele não te fala que vai ter Mashiach Ben Yosef, ele te traz isso como uma solução. Caso exista um problema, você tem essa solução. Agora aqui o rei Davi, ele já está partindo do pressuposto que o problema não vai existir. Ou seja, que só ele explica, os Mefarshim aqui explicam que quando ele está falando sobre Hitzei Hashanunim,
sobre as suas flechas, elas vão ser afiadas. Ele explica isso, Talmidecha, ao Talmidim Kerem Chetzim. Ele diz que os seus alunos são chamados de suas flechas, que dirtiv. Ou seja, os seus alunos vão ser muito afiados, vão aprender muita Torá, vão ensinar muita Torá. Shnonim mechudadim betalmud. Quer dizer, amim tartecha, tachat Israel iplo, besachar a Torá. Ele falou que os povos vão cair abaixo de você. Se as suas flechas são os seus alunos, nós mandamos lá para Jerusalém, né? Já muitos alunos, graças a Deus. Tem muitas flechas lá. Muitas flechas afiadas. E então, como vai acontecer? Que os povos vão cair abaixo de nós. Tem lá o Irã e as nossas flechas são nossos alunos. Então ele diz que no mérito da Torá, Belev Eve Amelech, em Talmidei Chachamim HaMezuyanim Bepilpul Ve'omek Halachá. Quer dizer, ele explica que aqueles inimigos, eles vão cair por causa dos Talmidei Chachamim, dos sábios, que eles são armados com as palavras da Torá, com as discussões profundas da Halachá, da lei judaica, e por isso eles são chamados de inimigos. Belev Eve Amelech, no coração dos inimigos do rei. Esses sábios, eles são chamados, um é chamado de inimigo do outro naquele momento. Por quê? Porque todo jeito de estudo judaico é você colocar a pergunta no grupo e começa um debate. Quer dizer, será que isso que foi colocado no Beit HaMidrash, na Yeshiva, no Koilo, você estava comigo no Koilo, você vê como você, de vez em quando, em volta de uma mesa, estavam lá 10 pessoas brigando. Aí você fala, pera, por que está todo mundo brigando? Não, alguém trouxe um tema para debate, uma pergunta. Em volta dessa pergunta, está um atacando o outro. Depois de meia hora se atacando, eles chegam todos a uma conclusão lógica. Por meio disso que eles se atacaram, um foi inimigo do outro naquela hora, defendendo um outro ponto de vista contrário ao dele, e afinal das contas eles conseguem chegar a Halachá, a lei judaica assim, refinada, conseguem chegar a uma conclusão. E no mérito dessas guerras entre os sábios, tentando verificar uma halachá, tentando explicar uma lei judaica, eles vencem porque eles tiram a hayot, tiram a vitalidade espiritual que faz aqueles povos existirem, e aqueles povos perdem o pique, já não querem mais fazer guerra. Já falou, olha gente, vale mais a pena, se esse povo é muito inteligente, vamos fazer um comércio com eles, vale mais a pena do que fazer uma guerra contra eles. Então ele explica que todas as linguagens de armamentos aqui, e que os povos caem abaixo de nós, se referem aos próprios sábios que discutem a Halachá, e que por causa disso eles tiram o lado ruim daqueles inimigos e só sobra o lado bom dos inimigos. E vamos continuar essa aula, tem mais uma ainda. É mais o Telim 45, e desejo a todos vocês que Tivá Vechatimá Tová, vocês sejam inscritos e selados para um ano bom e doce. Hatzlachá, Briut, Panasá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Minha diretora Morar Rivka, por favor. Desejo, faço minhas palavras do Rabino, que todos nós tenhamos um ano bom e doce, com decretos doces para todo mundo. Deixar aqui para o Lucas Esquilante, então, nosso querido amigo da ONG, obrigado por você ter dedicado a aula de hoje para sua querida avó, Dalva Rodrigues Gomes. E na sequência a gente vai fazendo, como temos mais uma aula agora, né, mais uma continuação do Telim 45, que é um assunto maravilhoso. Então a gente vai ter mais uma aula para dedicar. Aí a próxima será da Priscila, nossa querida amiga
da ONG Priscila para seu pai, seu querido pai, Vicente Eugênio. Então, a próxima aula do Teilim 45, se Deus quiser, na próxima semana, para nossa querida Priscila. Muito obrigada para todos aqueles que já estão fazendo sua tzedakah do mês de Elul. Lembrando que mês de Elul a gente dobra a tzedakah, a gente costuma dar mais tzedakah, e nesses dias que antecedem agora o Rosh Hashanah, então que fiquem todos aí com Deus e rezando, estudando Torá, fazendo a sua ligação forte com a Kadosh Baruch Hu, que é esse o nosso trabalho por aqui. Um beijo. Nosso querido Hillel. Uau, que profundo, hein? Imagine a terceira parte dessa aula. Dessa aula, inclusive lá no Kollel, lá na sinagoga, estávamos discutindo a respeito desse assunto mesmo. Agora que você está no Kollel lá. Agora, né? Estamos estudando sobre o assunto do Mashiach, né? Então, conta das discussões. São discussões. Lá na ponta, eu estou ouvindo quem está lá na extremidade da mesa. Muito bom. E lembrando que essa aula de hoje, a querida Tânia, nossa querida aluna Tânia do grupo, ela mandou aqui um recadinho para mim hoje, assim, quando que vai ter a continuidade da aula 45, do Teilim 45? As nossas aulas aqui na ONG, elas são bem corridas, a vida do Rabino é corrida, mas graças a Deus a gente consegue encaixar tudo e fazer com que tudo ande, não do jeito, às vezes, né, que a gente queria, né, Rabino, mas as coisas andam sendo, graças a Deus, de um jeito que a gente consegue colocar tudo em ordem. Mas continuem fazendo suas perguntas no grupo, não existe pergunta boba. O Rabino jamais vai ficar triste com qualquer pergunta de vocês. Hasbe Shalom, ele vai ter... Às vezes ele pode demorar para responder, mas não que ele vai ficar triste por perguntas de vocês. Isso nunca, tá? Continuem perguntando, não existe pergunta boba. Ele mesmo diz, existe o bobo que não pergunta. Então faça suas perguntas, deixe no grupo Amigos da ONG. Você que não é amigo da ONG ainda, o contato tá aqui, ó, na descrição dessa aula. Faz um WhatsApp para mim, manda um WhatsApp que a gente já conversa sobre o grupo Amigos da ONG. É um grupo fechado de perguntas e respostas com o Rabino, onde você tira todas as suas dúvidas e você pergunta e o Rabino responde. Um beijo. Muito obrigado para todos. Atzlacha, Briut, Panasá, Bechefa, alle Bruchas, Panale Rebes, von alle Zeiten, Leutele, Kavanas, Metale, Protim. למטה מסעלות פחים, בני חיים מזון נלוויך, קציבה בחסים הטבע, לשון הטבע מסוקו. כל טוב.